Olá! Nesse vídeo eu vou te contar tudo de valioso que eu aprendi lendo esse livro aqui, que é uma história linda de uma pessoa, um médico que descobriu um câncer cerebral de uma forma muito inusitada. E por que eu escolhi esse livro? Não é necessariamente porque ele fala sobre o câncer, mas é por causa dos ensinamentos que eu obtive através da leitura dele, que é uma história linda e de tudo que esse médico descobriu a partir do momento que ele se tornou paciente. Então, num determinado momento, ele deixa de ser um médico e ele se torna um paciente e ele começa a lutar, a enfrentar o desafio de lutar contra uma doença como o câncer. E embora o livro fale sobre o câncer, todos os ensinamentos que ele trouxe aqui no livro, eles servem, na verdade, para a nossa vida como um todo. Independente se você já passou por um câncer, se você já está passando por isso ou qualquer outro tipo de doença. Porque os ensinamentos que ele traz aqui são valiosos para a nossa vida, para a gente repensar os nossos hábitos, a maneira com que a gente enxerga a vida, para nos ajudar a termos uma vida melhor e, muito importante, para que a gente evite que a gente tenha doenças graves como câncer ou como tantas outras que existem, Então, o que acontece? Esse médico, no dia que ele resolveu entrar na máquina de ressonância magnética para ser um voluntário, os colegas dele que estavam analisando os estudantes ali que participavam da pesquisa perceberam que tinha algo errado nos exames de imagem dele. E descobriram então, ele tinha em torno de 30 anos, era um jovem médico na época, essa história aconteceu já há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Eles descobriram que tinha algo errado e contaram para ele então que ele estava com um tumor cerebral. A partir desse momento, o David começa uma nova jornada na vida dele em busca do seu tratamento, das cirurgias e de tudo aquilo que ele poderia fazer para então ficar curado daquela doença. Durante muitos anos, o David escondeu que ele tinha um câncer. Ele não contava para ninguém, ele contou apenas para algumas pessoas muito próximas, porque ele sentia vergonha, ele sentia que talvez as pessoas iriam enxergá-lo de uma forma diferente. Eu acho que na cabeça dele passava um pouco de resistência mesmo, porque eu imagino que há mais de 20 anos atrás, falar que você tinha uma doença como câncer deveria ser algo muito doloroso e até era um tabu na época. Até hoje em dia, se a gente for pensar, tem muitas pessoas que nem conseguem pronunciar a palavra câncer, porque ela é muito assustadora. Então, eu imagino que para ele foi muito difícil. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para destacar é sobre o que ele fala já nas primeiras páginas do primeiro capítulo do livro, que é sobre a questão de que todos nós temos um câncer adormecido dentro da gente. Porque, na verdade, ele coloca aqui que, como qualquer organismo vivo, o corpo humano ele tem a capacidade de produzir células com defeito. E essas células com defeito, elas acabam se transformando em doenças e uma delas, por exemplo, é o câncer. Então, ele fala muito sobre isso e aí eu quero trazer aqui uma metáfora sobre essa questão, porque o que acontece? Ele fala, ao longo do livro, ele fala muito sobre nós estarmos com um corpo sadio, o corpo e a mente sadios, para que o câncer, ele não, se ele aparecer ou, enfim, qualquer outra doença grave, que a gente esteja com um corpo forte o suficiente para lutar contra essa doença, para que as células boas consigam lutar contra as células ruins, aquelas células defeituosas que causam a doença. Então eu vou fazer uma metáfora aqui, falando sobre a questão de uma casa. Imagina que você vai construir uma casa e você vai construir essa casa num terreno que não é apropriado para construção. Ele é um terreno arenoso, ele é um terreno que não é firme, ele é um terreno que tem uma série de problemas. Se você constrói uma casa com esse fundamento, ou seja, um fundamento muito vulnerável, muito suscetível a problemas, provavelmente a sua casa, por melhor que ela seja, por mais que você construa uma bela casa com uma estrutura muito boa, ela não vai se sustentar muito bem, porque a base dela não está boa. E eu acredito que o nosso corpo funciona da mesma forma. Se a gente tem um corpo que é saudável, que é sadio de fato, a gente tem uma base muito maior, com muito mais possibilidade de enfrentar uma doença, por exemplo. Então, o que ele vai mostrar aqui ao longo do livro é sobre todas as pesquisas e todos os estudos que ele acompanhou, onde era muito nítido que as pessoas que tinham um corpo saudável, com hábitos saudáveis,
tinham muito mais facilidade de lutar contra o câncer, de lutar contra a doença e de vencer essa batalha sobretudo. Então, imagina que nós estamos falando aqui de 20 e poucos anos atrás, onde a medicina não era tão evoluída quanto hoje, onde nós não tínhamos tantos recursos, né? A medicina não tinha tantos recursos para tratar um câncer, então ele lutou muito contra isso, foram anos e anos de luta, mas ele ficou curado, e por isso que ele escreveu esse livro para contar todas as mudanças que ele fez na vida dele e tudo aquilo que ele defendeu ao longo da jornada dele, como coisas que ele pensava que os médicos deveriam começar a agregar no tratamento contra o câncer e não somente naquilo que a ciência poderia explicar até então. E aí o que acontece? Ele conta aqui que depois que ele passou pelo tratamento de quimioterapia e tudo mais, ele chegou para o médico dele e falou assim: bom, doutor, e agora? O que eu preciso fazer na minha vida? O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer de diferente daqui para frente? E o médico dele falou para ele assim: você não precisa fazer nada de diferente. Viva a sua vida normalmente e de tempos em tempos eu vou te chamar para nós refazermos aqui os seus exames de acompanhamento e é assim que nós vamos proceder daqui para frente. Então, na verdade, aquele médico, naquela época, ele estava seguindo os protocolos que a medicina utilizava, que eram os protocolos padrão de tratamento de um câncer, e eles não enxergavam naquela época que existiam outros fatores que fariam com que a pessoa fosse mais bem-sucedida na luta contra um câncer, que estava relacionado à questão da saúde física e mental. E é isso que o David vai tratar ao longo do livro dele, do início ao fim. Porque naquele dia ele saiu do consultório e ele ficou inconformado com a resposta que ele recebeu do médico. Porque ele acreditava que ele não poderia viver uma vida normal como ele tinha vivido até então, já que ele tinha desenvolvido uma doença. Como ele era um pesquisador e ele era um neurocientista, eu acredito que ele já tinha um pensamento um pouco diferente do que os médicos mais tradicionais, digamos assim. E ele pensou assim: não, eu não vou ficar vivendo a minha vida como eu vivia antes, eu preciso fazer alguma coisa diferente, até porque eu imagino que ele não queria desenvolver uma doença novamente, né? Então ele falou assim: eu vou procurar descobrir aqui o que eu preciso fazer. E foi isso que ele começou a fazer. Então ele conta ao longo do livro toda essa jornada que ele começou a construir para descobrir o que a medicina poderia agregar para que as pessoas conseguissem passar por isso e principalmente, como diz o título do livro, né, anti-câncer, para que as pessoas não desenvolvessem essa doença também. Então essa era a missão que ele tinha colocado para ele a partir dali e foi isso que ele foi buscar. Ele começou a fazer uma saga incansável para tentar descobrir quais eram esses elementos que poderiam facilitar esse processo para as pessoas. E logo no início do livro também, ele fala sobre a questão de que sempre existiu na classe médica a ideia de que o câncer ele tem a ver muito mais com os genes que nós herdamos dos nossos pais. E isso é uma das primeiras coisas que ele quer quebrar com os estudos que ele traz aqui no livro, porque a medicina, imagina que naquela época, 20 e tantos anos atrás, ele já acreditava nisso e ele foi buscar comprovação, né, científica e estudos sobre isso para comprovar a tese que ele tinha. Imagina hoje então, né, nós já ouvimos falar muitas vezes que o câncer ele não está necessariamente ligado à questão genética, ou seja, os genes que nós recebemos dos nossos pais. E aí logo no começo ele traz um estudo que evidencia isso, onde eles estudaram um grupo de crianças que eles separaram essas crianças em 2 grupos e eles tinham nesse grupo crianças que foram crianças que no caso tinham pais mortos por câncer antes dos 50 anos e eles começaram a estudar qual era a interferência que tinha o fato de os pais terem morrido de câncer ou um dos pais ter morrido de câncer e o que isso implicava nas crianças. Mas eles descobriram que a grande maioria das crianças que desenvolveram a doença, elas não necessariamente desenvolveram por causa dos genes que elas receberam, mas sim pelo ambiente que elas viviam. Então eles separaram essas crianças em 2 grupos, onde uma parte dessas crianças vivia uma vida normal para aquela época, então não cuidava da alimentação, não praticava exercício físico, era uma família que tinha um ambiente que não era muito saudável, até sob o ponto de vista psicológico. E essas crianças, a maioria delas desenvolveu a doença
e não necessariamente elas tinham pais biológicos que tinham desenvolvido câncer ou que tinham morrido por causa da doença. Já no outro grupo, onde as crianças tinham pais que tinham desenvolvido a doença, e elas, por estarem num outro ambiente, num ambiente muito mais favorável de vida, num ambiente muito mais tranquilo, um ambiente psicologicamente mais seguro, com uma alimentação muito mais regrada e numa família que praticava exercícios físicos, que tinha uma vida mais leve, que tinha um estilo de vida muito melhor, essas crianças não desenvolveram a doença. Então eles comprovaram que a interferência dos genes ela é muito menor do que a interferência do nosso ambiente. E é por isso que ele viajou ao redor do mundo conhecendo vários médicos, vários cientistas e várias pessoas responsáveis por esses estudos, porque ele queria entender de fato o que acontecia com essas pessoas que conseguiam se curar da doença ou que em grupos que nem desenvolviam a doença, embora tivessem casos de doença na família, e outras que não tinham pais, nem avós, nem nenhum parente que tinha desenvolvido a doença e elas desenvolviam. Então ele queria entender por que isso acontecia. E essa pesquisa que ele traz aqui é muito interessante porque ela conseguiu mostrar na prática o quanto que o nosso ambiente e a nossa saúde física e mental interferem no desenvolvimento das doenças. Complementando essa questão desse estudo que ele traz aqui nessa parte do livro, tem também um documentário no Netflix que saiu recentemente, que é Como Viver até os 100 anos. E é bem interessante a gente assistir esse documentário porque o entrevistador desse documentário, ele viajou também e conheceu várias comunidades no mundo que são comunidades consideradas longevas, ou seja, onde as pessoas vivem até os 100 anos ou mais e vivem bem até essa idade. Então são pessoas que não estão prostradas numa cama, não estão cheias de doenças, são pessoas que têm uma vida muito boa até essa idade. E em todos os casos, eles mostram que as pessoas que estão nessas comunidades, elas vivem uma vida num ambiente onde elas têm muita descontração, são felizes, elas praticam atividades de meditação, atividades de relaxamento, elas praticam atividade física intensamente e elas também têm uma alimentação muito saudável, muito rica em alimentos que são disponíveis na natureza e pouquíssimos alimentos que são industrializados. Essas comunidades ele visitou tanto nos países do Oriente quanto do Ocidente, porque o documentário fala muito sobre essa questão da diferença dos países orientais para os países ocidentais como o nosso, onde aqui nós consumimos muitos produtos industrializados, né? A nossa dieta ela é rica em produto industrializado e o fenômeno que acontece em relação ao câncer e tantas outras doenças graves, ela é muito maior, o número de doenças aqui é muito maior do que nos países do Oriente. E ele justamente quis entender também, o David no livro dele também quis entender qual que era essa diferença, né? Qual era a implicação que tinha na alimentação e nos hábitos de vida. Então, tanto nesse documentário do Netflix quanto aqui nas pesquisas dele, fica muito clara essa questão da diferença que existe entre as pessoas que se alimentam de uma determinada forma e tem essa vida muito leve, muito equilibrada, versus aquelas pessoas que têm uma vida muito corrida, onde não praticam nenhum tipo de atividade de relaxamento ao longo do dia, nenhum tipo de atividade anti-estresse. Então, as pessoas estão sobrecarregadas e isso tudo faz com que o nosso corpo também reclame em determinados momentos e a manifestação de doenças é justamente a prova disso. Bem, uma das questões que ele traz aqui, falando um pouco mais de uma questão um pouco mais técnica, eu não vou entrar nos detalhes porque eu também não sou médica para falar sobre isso, mas provavelmente você já deve ter ouvido sobre a questão da inflamação do nosso corpo. Existem alguns alimentos que a gente consome que eles fazem com que o nosso corpo fique mais ou menos inflamado. E um corpo inflamado significa que ele é um terreno propício para o desenvolvimento de certos tipos de doença, como é o caso do câncer, porque num ambiente inflamado, as células que têm o gene do câncer, da doença, elas conseguem se manifestar e elas conseguem se multiplicar de uma forma muito mais facilitada. Então, quando a gente pensa sobre um ambiente inflamado, a gente precisa mudar algumas questões na nossa alimentação para desinflamar o nosso corpo. E aí ele traz aqui uma tabela que tem alguns alimentos e algumas bebidas que propiciam a inflamação do corpo e outras que
combatem essa questão da inflamação. Então ele traz aqui uma sugestão de como que nós podemos mudar alguns hábitos e alguns alimentos na nossa vida para que a gente mantenha o nosso corpo desinflamado e aí não dê munição, né, para que as células ruins consigam se multiplicar cada vez mais no nosso corpo. Então eu vou colocar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. E essa tabela, ela está, na verdade, dividida entre o estilo de alimentação de uma dieta ocidental e o estilo de alimentação de uma dieta oriental, que ele traz aqui como uma dieta mediterrânea. Então ele colocou aqui quais são os alimentos que estão muito presentes na dieta ocidental, ou seja, que agravam o problema da inflamação no nosso corpo, e do outro lado da tabela ele traz os alimentos que estão muito presentes na alimentação dos ocidentais e da dieta mediterrânea e que são fatores de proteção contra essa inflamação do corpo. Então eu vou citar aqui alguns para você saber. Então, aqueles alimentos que agravam a inflamação do nosso corpo. Então ele traz aqui açúcares e farinhas refinadas, carne vermelha de animais criados em escala, né, industrial. Ele traz aqui que são aqueles animais que consomem um determinado tipo de alimento, ricos em hormônio e tudo mais, que isso acaba prejudicando a qualidade da carne. Óleos ricos em ômega 6, que é como o caso do óleo de milho, óleo do girassol e óleo de soja, que são óleos ruins de consumo. Laticínios também, a questão do leite, a gente sabe, né? Quem já leu aqui sobre isso sabe que a questão do leite é altamente inflamatório, então ele traz isso também. Os ovos, que são de galinhas também que recebem uma alimentação rica em hormônios, em milho, em soja, que são alimentos que não são considerados bons. E aí, além da alimentação, ele traz aqui, né? Pessoas que têm uma sensação persistente de raiva ou desespero, ou seja, pessoas que têm um nível de estresse muito alto, pessoas que fazem menos de 20 minutos por dia de atividade física e pessoas que estão constantemente expostas em ambientes que têm fumaça de cigarro, poluição atmosférica e em contato com poluentes domésticos também, como produtos de limpeza e tudo mais. Então, essa lista que eu falei é uma lista dos alimentos que contribuem para a inflamação do nosso corpo. Por outro lado, ele traz aqui a questão dos alimentos que contribuem para a nossa proteção. E aí ele traz aqui farinhas multigrãos, comer no máximo 3 vezes por dia carne vermelha e saber sobre a procedência dessa carne e se o animal recebeu uma alimentação mais natural. Azeite, consumo de azeites, óleo de linhaça e óleo de canola. Peixes gordurosos e ricos em ômega 3. Laticínios de animais criados também, né? Então a gente está falando aqui da carne, do ovo e do leite de animais criados com uma alimentação mais saudável. E aí, a questão do ambiente, né? Viver em um ambiente onde você dá mais risadas, um ambiente mais leve e mais sereno. Caminhadas de pelo menos 50 minutos, no mínimo 3 vezes por dia, ou de 30 minutos todos os dias da semana. E viver num local com meio ambiente limpo, né? Sem aquelas interferências dos poluentes que eu falei anteriormente. Então veja que aqui ele traz sempre, em todos os estudos que ele traz aqui, 3 fatores sempre aparecem, que é a questão de você viver num ambiente saudável, um ambiente onde você vive um ambiente mais leve, onde você sabe lidar com as questões de estresse, com as questões de medo, de todos os sentimentos que causam sensações ruins. Então você conseguir lidar com isso e não ficar absorvendo isso e fazendo com que você sinta esses sentimentos ruins. O outro é a questão de praticar atividade física e a questão da alimentação. Então, sem sombra de dúvida que esses 3 componentes, eles estão presentes em todos os estudos e é o que eles estão demonstrando cada vez mais que faz diferença na nossa vida. E ainda falando sobre a questão da alimentação, aqui no livro ele traz uma série de alimentos que são favoráveis para a nossa alimentação. E por isso que eu recomendo muito que todas as pessoas leiam esse livro, porque embora ele tenha sido escrito, né, como eu falei no começo desse vídeo, por uma pessoa que passou pelo câncer, que se curou, que foi buscar uma maneira nova de viver, esse livro nos traz muitos ensinamentos valiosos sobre a nossa vida. Então ele traz aqui páginas e páginas falando sobre os tipos de alimento que nós deveríamos
consumir mais, os tipos de alimento que nós deveríamos reduzir. Mas basicamente, se a gente for pensar em grupos de alimentos que são mais prejudiciais, ele traz aqui sem sombra de dúvida que é a questão do açúcar, né? Então a gente tem que reduzir drasticamente o consumo de açúcar e as farinhas brancas, que a gente já sabe que são componentes que estão muito presentes na nossa alimentação, principalmente aqui na nossa alimentação ocidental, e que tem se mostrado cada vez mais prejudicial à nossa saúde. Então, ele fala que se a gente deveria escolher logo de início alimentos para tirar da nossa dieta, seriam as farinhas brancas e o açúcar. E depois, ele tem um capítulo dedicado aqui sobre a questão da ligação entre a nossa mente e o nosso corpo. Então ele traz aqui também, ele traz evidências, traz estudos, ele fala sobre a experiência que ele viveu também, que ele desenvolveu ao longo desses estudos e das mudanças que ele fez na vida dele, mas sobre a conexão e de quão forte é essa conexão entre o nosso corpo e a nossa mente. Porque existem muitos estudos e muitas pessoas que estudam isso. Eu já li muito sobre isso, até para entender por que eu desenvolvi o câncer, por que eu tive essa doença. E eu não tenho dúvida nenhuma, depois de ter estudado um pouquinho sobre isso, lido estudos e entendido o que as pessoas explicam sobre isso, eu não tenho dúvidas de que o meu câncer se desenvolveu muito por causa da minha questão, do estilo de vida que eu levava, né? Porque eu sei que eu relaxei com a minha saúde, com a minha alimentação durante muitos anos e isso me fez pagar esse preço. E ele fala muito sobre essa questão de como que o nosso corpo, né, o nosso corpo fisicamente, ele responde em relação às questões que nós estamos colocando dentro da nossa mente. Então, tudo que a gente coloca para dentro da nossa mente, ela vai refletir no nosso corpo de alguma forma. E essa forma pode ser através de doenças, quando a gente está alimentando nossa mente com coisas ruins, e pode ser também reações muito boas, sensações muito boas, que o nosso corpo demonstra com um corpo saudável se a gente está alimentando a nossa mente, né, com coisas boas. Então ele dedica aqui o capítulo 9 só para falar sobre isso e como que ele mudou o pensamento dele como médico também, sob esse ponto de vista, porque ele acreditava que os médicos deveriam inserir no seu diálogo com os pacientes, deveriam inserir no tratamento essas questões também com os pacientes. Ele não coloca aqui de forma alguma que a gente não deve usar os tratamentos tradicionais da medicina, né? Eu fiz cirurgias, eu fiz quimioterapia, radioterapia, tomei medicação, fiz tudo o que tinha que fazer, tudo o que os meus médicos entenderam que era necessário naquele momento. Mas ele entende que a gente precisa agregar outros fatores, outros recursos na nossa vida quando nós estamos passando por uma doença. E foi isso que ele foi buscar. E ele lutou por isso, ele luta por isso para que a medicina entenda que existem outros fatores que estão relacionados com isso e que fazem com que a pessoa passe por esse processo de uma forma melhor. E aí eu quero falar aqui sobre uma questão minha, que é o que o meu primeiro cirurgião me disse, que me marcou muito, que ele falou o seguinte, ele disse: Simone, eu tenho muitas pacientes que vêm aqui até o meu consultório que têm uma chance altíssima de ficarem curadas. Então eu faço a cirurgia, eu faço o tratamento, elas têm uma chance muito boa de cura porque a medicina evoluiu muito, só que elas não conseguem melhorar porque elas não têm uma atitude mental boa para isso. Porque o que acontece? A pessoa recebe um diagnóstico de uma doença, o que ela faz? Muitas vezes ela entra em depressão, aí ela para de se alimentar, ela para de fazer os exercícios, ela para de cuidar do corpo, da mente, ela não toma às vezes a medicação da maneira correta e tudo isso contribui para que o médico não consiga avançar com ela no tratamento. Então ele falou, eu tenho muitas pacientes que elas não ficam curadas porque elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem lidar com aquela questão da doença. E aí elas adoecem, o corpo adoece, a mente adoece e elas não respondem ao tratamento que eu estou fazendo com elas. Então, eu lembro que no começo, porque claro que a gente quando recebe um diagnóstico de uma doença, a gente fica desesperado, né? Mas a gente pode acrescentar esses recursos na nossa jornada aí de luta, né, contra uma doença como essa, para viver melhor. E depois, principalmente, depois que você passa por esse processo e você continua, né, você vai ter uma vida após esse episódio, para que você viva uma vida mais saudável, mais feliz, mais tranquila. Porque é muito fácil a gente se perder no caminho, né? Se você é uma pessoa, por exemplo, que gosta muito de trabalhar, é uma pessoa que
trabalha muito, que tem uma vida muito intensa, depois que você dá uma pausa e você volta para essa vida, para esse trabalho, é muito fácil a gente se perder de novo, porque a gente começa a se envolver com um monte de coisas e a gente entra naquele looping infinito de novo, com uma vida com muito estresse, sem cuidar, né, sem cuidar da gente em nenhum momento. Então é muito fácil a gente fazer isso. É por isso que a gente precisa estar vigilantes o tempo todo e se policiando em relação a isso, para que, lembrando a todo momento que a gente não deve entrar naquele looping de novo. E então o meu médico falava muito isso, e isso me marcou, porque eu fiquei pensando assim, poxa, desde o começo eu sempre tive uma atitude muito positiva, eu acreditava muito que tudo daria certo para mim, que eu ia ficar curada, que eu ia passar pelo processo, mas que era uma fase e ia passar. E de fato ele disse que esse tipo de mentalidade ajuda muito no tratamento. E as pessoas respondem, as pacientes respondem muito bem quando elas têm esse tipo de atitude. Então ele falou para mim, ele é a prova real de que isso tem muita interferência sim na nossa cura, tem muita interferência sim para a gente desenvolver ou não determinados tipos de doença. E aí para finalizar, uma outra mensagem que ele traz, que eu achei muito legal aqui, é que ele fala sobre o desejo, ele coloca o nome do capítulo assim, o desejo de viver e as células imunológicas. Então ele fala que quando a pessoa ela tem uma vontade de viver genuína, ela é feliz, ela é grata pela vida que ela tem, ela consegue observar as coisas boas que acontecem na vida dela, ela consegue observar as coisas boas que estão ao redor dela, ela convive com pessoas que são pessoas bacanas, ela vive num ambiente propício para a felicidade, para o bem-estar, um ambiente não totalmente livre de estresse, mas um ambiente que tenha pouco estresse, onde ela consegue lidar muito bem com os problemas, com os desafios que acontecem, porque a gente tem isso a todo momento na nossa vida. A questão não é querer não ter nunca um estresse, não ter nunca um pensamento negativo, mas é a gente saber lidar quando isso acontece. Então ele fala que todos nós deveríamos ter essa mentalidade de querer viver, a mentalidade, né, de, como ele colocou aqui, o desejo de viver. Porque quando a gente tem esse desejo de viver, a gente consegue aplicar esses recursos que ele menciona aqui e ter uma vida muito mais bacana, uma vida muito mais saudável, tanto para o corpo quanto para a nossa mente. Então, esse capítulo que ele escreveu me tocou muito porque ele fala sobre ser uma atitude mesmo, querer viver. E querer ter uma vida legal é uma atitude, é uma coisa que a gente precisa decidir querer e a partir do momento que a gente decide, a gente precisa colocar em prática algumas ações para fazer com que a gente crie esse ambiente sustentado por essas 3 coisas que ele traz aqui, que é a questão da prática regular de exercício físico, a questão da qualidade na nossa alimentação e também a questão de a gente cuidar da nossa mentalidade. E isso envolve uma série de coisas que, né, a questão do ambiente que a gente vive, de ter momentos ali do dia para a gente desestressar um pouco, relaxar, praticar coisas que vão fazer bem para a nossa mentalidade também. Então, era isso que eu queria compartilhar com você. Eu recomendo muito que você leia esse livro se você tiver a oportunidade. Ele é uma história linda de uma pessoa que superou um desafio muito grande na sua vida, mas que fez uma mudança enorme no seu estilo de vida e isso contribuiu muito para que ele conseguisse ajudar cada vez mais pessoas também que estivessem passando por isso e eu acredito que ele traz uma mensagem tanto para nós que somos pacientes como ele, quanto para a área médica também, porque eu tenho certeza que tem muitos médicos que assim como o meu cirurgião pensam dessa maneira e ajudam os pacientes a entender que nós podemos agregar outros recursos na nossa vida para que o nosso tratamento e o nosso desafio aí de superar esse obstáculo seja feito de uma forma muito mais leve e muito mais eficiente. Então era isso, espero que você tenha gostado dessa mensagem e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!